Todos os dias, milhões de pessoas ao redor do mundo fazem a mesma oração. Me dá força, Senhor. Me dá coragem. Me dá vitória. Me dá um emprego. Me dá saúde. Me dá. E não há nada de errado em pedir. Jesus mesmo disse: pedi e vos será dado. Mas e se eu te dissesse que existe algo muito mais poderoso para pedir a Deus? Algo que a maioria das pessoas nunca pediu? Algo que, quando pedido de verdade, muda não apenas a sua situação, mas muda você? Antes de continuar, eu preciso te contar uma história que aconteceu há mais de 3.000 anos. Um jovem rei tinha acabado de assumir o trono mais importante do mundo antigo. Ele era inexperiente, inseguro, cercado de inimigos. E numa noite Deus apareceu para ele em sonho e disse algo extraordinário. Deus disse: peça o que quiser e eu te darei. Imagine isso por um momento. O Criador do universo olhando nos seus olhos e dizendo: pode pedir qualquer coisa. O que você pediria? Riqueza? Poder? Saúde? Vingança contra seus inimigos? A maioria de nós pediria algo assim. Mas esse jovem rei não pediu nada disso. O primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9, na Nova Versão Internacional, registra o que ele pediu. Salomão disse: dá ao teu servo um coração que entenda, para que eu possa governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Salomão não pediu força, não pediu riqueza, não pediu poder. Ele pediu entendimento, pediu discernimento, pediu a capacidade de ver com clareza. E sabe o que aconteceu? Deus ficou tão impressionado com esse pedido que deu a Salomão não apenas a sabedoria, mas também a riqueza e o poder que ele não tinha pedido. E essa história esconde uma verdade que pode mudar a maneira como você se relaciona com Deus para o resto da sua vida. A verdade é esta: quando você pede a coisa certa, tudo o que você precisava vem junto. O psiquiatra Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas em Auschwitz, percebeu algo que revolucionou a psicologia. Frankl disse que a maioria das pessoas faz a pergunta errada. A maioria pergunta: o que eu espero da vida? Mas Frankl inverteu a pergunta. Ele disse: a pergunta certa não é o que eu espero da vida. A pergunta certa é o que a vida espera de mim. Percebe a diferença? Quando você pergunta o que espera da vida, você se coloca como consumidor. Você quer receber, quer tirar, quer pegar. Mas quando você pergunta o que a vida espera de você, tudo muda. Você se coloca como alguém que tem algo a oferecer, alguém que tem uma missão, alguém que existe por uma razão. E isso se aplica diretamente à oração. Quando você ora pedindo força, emprego, dinheiro e saúde, você está perguntando o que espera de Deus. Mas quando você ora pedindo discernimento, sabedoria e entendimento, você está perguntando o que Deus espera de você. E essa mudança de pergunta muda tudo. Mário Sérgio Cortella, um dos filósofos mais respeitados do Brasil, fala sobre algo que ele chama de a confusão entre desejo e necessidade. Cortella diz que vivemos numa sociedade que nos ensina a desejar sem parar, mas que raramente nos ensina a discernir o que realmente precisamos. Queremos um carro novo, mas precisamos de paz. Queremos um salário maior, mas precisamos de propósito. Queremos reconhecimento, mas precisamos de significado. E quando levamos essa confusão para a oração, pedimos a Deus o que desejamos, em vez de pedir o que precisamos. Pedimos o carro, mas não pedimos a sabedoria para saber para onde dirigir. Pedimos o emprego, mas não pedimos o discernimento para saber se aquele emprego é o certo. Pedimos a cura do corpo, mas não pedimos a cura da alma. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, escreveu algo na sua carta que deveria nos fazer parar e pensar. Eugene Peterson traduziu assim na versão A Mensagem, capítulo 4, versículo 3. Vocês pedem e não recebem porque pedem com a motivação errada. Querem apenas o que vai lhes dar prazer. Não é que Deus não ouça, não é que Deus não se importe, é que às vezes Deus ama você demais para te dar o que você quer, quando o que você quer vai te destruir. Professor Clóvis de Barros Filho,
filósofo brasileiro que dedica sua vida a pensar sobre ética e sobre o que é uma vida boa, nos lembra de algo fundamental. Ele diz que nós confundimos felicidade com satisfação de desejos. Mas satisfazer um desejo apenas cria outro desejo. É uma corrida sem fim. A felicidade verdadeira, segundo Clovis, não está em ter o que se quer, mas em querer o que se tem e em saber o que realmente importa. E quando trazemos essa reflexão para o campo espiritual, percebemos algo profundo. Talvez a oração mais poderosa não seja "me dá isso, Senhor". Talvez a oração mais poderosa seja "me mostra o que eu realmente preciso, Senhor". Porque muitas vezes o que precisamos não é o que imaginamos. Richard Rohr, o teólogo franciscano, que passou décadas estudando a oração contemplativa, diz algo que me mudou profundamente. Rohr escreveu: "A maior parte da nossa oração é nós falando para Deus. Mas a oração verdadeira começa quando paramos de falar e começamos a ouvir. Nós tratamos Deus como um balcão de atendimento. Chegamos com nossa lista de pedidos, entregamos e vamos embora. Mas Deus não é um balcão. Deus é uma presença. E presença exige silêncio." Henri Nouwen, o sacerdote e escritor que dedicou sua vida a entender a alma humana, aprofundou ainda mais essa ideia. Nouwen escreveu: "A oração não é uma tentativa de convencer Deus a fazer o que queremos. A oração é a abertura do coração para que Deus faça em nós o que Ele quer." Você percebe a inversão? Não é mudar a mente de Deus. É permitir que Deus mude a sua mente. Não é trazer Deus para o seu plano. É entrar no plano de Deus. E quando você entra no plano de Deus, algo estranho acontece. Você para de pedir força, porque descobre que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você para de pedir controle, porque descobre que a entrega é mais poderosa que o controle. Você para de pedir respostas, porque descobre que a presença de Deus é maior que qualquer resposta. Ken Wilber, o pensador que dedicou sua vida ao estudo da consciência humana, nos ensina que quando você muda o nível da pergunta, a resposta muda automaticamente. Uma criança pergunta: "Por que eu não posso comer doce no jantar?" Um adulto pergunta: "O que é uma alimentação saudável?" A pergunta mudou de nível, e com ela, todo o universo de respostas possíveis mudou. Na oração acontece a mesma coisa. Quando você para de perguntar "me dá força" e começa a perguntar "me mostra o caminho", você sobe de nível. Quando você para de pedir vitória e começa a pedir sabedoria, você sobe de nível. Quando você para de pedir que Deus mude a sua situação e começa a pedir que Deus mude você, você sobe de nível. E nesse novo nível, as respostas que chegam são maiores do que qualquer coisa que você poderia ter imaginado. O Salmo 27, versículo 4, revela o que Davi considerava o pedido mais importante de toda a sua vida. Na Nova Versão Internacional ele diz: "Uma coisa peço ao Senhor, é o que procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo." Uma coisa. Davi não pediu uma lista, pediu uma coisa. E essa coisa não era riqueza, não era vitória militar, não era saúde, era presença. Ele queria estar perto de Deus, olhar para Deus, contemplar Deus. Porque Davi entendeu algo que muitos de nós ainda não entendemos. Quando você tem a presença, você tem tudo. Quando você tem Deus perto, a força vem. A coragem vem. A provisão vem. A cura vem. Não porque você pediu cada uma separadamente, mas porque a fonte de todas elas está ali, ao seu lado. Eugene Peterson traduziu o Salmo 46, versículo 10, de uma forma que deveria ser a base de toda a oração. Ele escreveu: "Pare com isso, fique quieto, reconheça que eu sou Deus." A maioria das traduções diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Mas Peterson foi direto: "Pare com isso, pare de correr, pare de gritar, pare de se desesperar, pare de tentar controlar tudo, fique quieto. E nesse silêncio, reconheça que eu sou Deus. Eu sou maior que o seu problema.
Eu sou maior que o seu medo. Eu sou maior que a sua dor. Eu sou Deus. E isso deveria ser suficiente. Cortella nos lembra que a vida é urgente. Frankl nos lembra que a vida precisa de sentido. Rohr nos lembra que precisamos transformar, não apenas suportar. Nouwen nos lembra que somos curadores feridos. Wilber nos lembra que podemos expandir a consciência. Clovis nos lembra que a vida boa é a vida com sabedoria. Mas todos eles, por caminhos diferentes, apontam para a mesma direção. A resposta não está no que você recebe de fora. A resposta está no que se transforma dentro. E a oração que transforma por dentro não é me dá. É me mostra. Não é muda a minha situação. É muda o meu coração. Não é me dá força. É me dá olhos para ver o que eu não estou vendo. Me dá ouvidos para ouvir o que eu não estou ouvindo. Me dá um coração que entenda, exatamente como Salomão pediu. Então hoje à noite, antes de dormir, eu te faço um convite. Não peça nada a Deus, nada. Apenas fique em silêncio. Feche os olhos, respire fundo e diga apenas uma frase. A mesma frase que o jovem Samuel disse quando ouviu a voz de Deus no meio da noite. A frase está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Não eu falo, Senhor, e você escuta. Mas fala, Senhor, você fala. Eu escuto. Você dirige. Eu sigo. Você decide. Eu confio. E quando você aprender a fazer essa oração com honestidade, com entrega, com o coração aberto, algo vai mudar dentro de você. Não necessariamente a situação ao redor, mas algo dentro, algo profundo, algo que nenhuma circunstância pode tirar. Eugene Peterson traduziu a promessa de Jesus em Mateus capítulo 11 de uma forma que eu quero que seja a última coisa que você ouça hoje. Jesus disse: vocês estão cansados, esgotados, queimados com a religião? Venham a mim, venham embora comigo e vocês vão recuperar a vida. Eu vou mostrar a vocês como descansar de verdade. Não é me dar força, é venham a mim. Não é se esforcem mais, é venham embora comigo. Não é lutem mais, é eu vou mostrar a vocês como descansar de verdade. Pare de pedir força, peça presença. Pare de pedir vitória, peça sabedoria. Pare de falar e ouça, porque quando Deus fala, tudo muda. Se essa reflexão mexeu de alguma forma com o seu coração, não guarde para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se neste canal, ative as notificações e vamos juntos nessa jornada. Toda semana, reflexões que curam, provocam, transformam e encontram quem precisa delas. Cuide da sua alma. No amor dele,